Fala pessoal, bem-vindo à aula número 38 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui, que é uma continuação direta da aula 36 e 37 sobre métodos, então se você caiu aqui, não deixe de assistir as duas aulas anteriores, porque esse código aqui depende totalmente do que a gente já viu nas duas aulas anteriores. A gente vai aprender uma nova propriedade de métodos. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Na aula 36, a gente entendeu o que era possível fazer com métodos. A gente podia invocar um outro método do nosso método principal, do nosso método main, que era o nosso método retângulo, e ele fazia um trabalho para nós. Na aula 37, a gente aprendeu como que era possível fazer aquele método retornar um valor para nós. Isso melhorou ainda mais o nosso método, ficou ainda mais útil. E agora tem uma terceira coisa. Vamos observar aqui no cabeçalho do nosso método retângulo e no cabeçalho do nosso método main. Existe uma pequena diferença aqui entre os dois, além do fato do nome ser diferente e do fato do nosso método retângulo retornar um valor double e o método main não retornar nenhum valor. Entre parênteses, olha só que tem uma pequena diferença aqui. E se você assistiu às aulas sobre vetores, isso aqui deveria estar claro já o que é. Se a gente pensar aqui, nada mais que a gente tem ali que é um vetor de strings. Se a gente ver isso aqui é um vetor de strings. Como a gente viu nas aulas sobre vetores, deveria estar fácil isso aqui já. Agora a pergunta é o seguinte, por que aquilo ali está ali, o que aquilo está fazendo? E é exatamente isso que a gente vai ver. Então é o seguinte, qual que é a função do nosso método retângulo que a gente vem trabalhando nessas duas últimas aulas? A função desse método a gente viu que é calcular a área de um retângulo. O método ele pede que o usuário informe uma base, armazena o valor em uma variável, pede que o usuário informe uma altura, armazena aquela altura, depois calcula a área multiplicando esses dois valores e retorna o valor. Só que tem uma coisa que não é bacana, porque se a função desse método é calcular a área, não tem porquê a gente deixar aqui, na verdade você poderia deixar, caso seja a sua opinião, mas eu acho que não é bacana, a gente fazer com que esse método também informe que o usuário que ele deve informar algum valor. Por exemplo, porque dessa maneira aqui, esse método ele está travado a sempre jogar a mesma mensagem. Informe a base do retângulo. Não seria bacana se tivesse um modo de aqui no nosso método principal eu dou a mensagem que eu quiser para o usuário, por exemplo, informe a base do retângulo ou insira a base do retângulo, eu peço que o usuário digite isso, ele me informa o valor, depois eu peço que o usuário informe a altura de um retângulo e observe que eu estou fazendo tudo isso aqui no método principal. Depois que eu tenho esses dois valores, aí sim eu vou chamar o meu método retângulo para fazer uma única coisa, calcular a área. O método retângulo ele não tem que pedir para o usuário digitar nada. O trabalho do método retângulo é calcular a área. Acabou, ele não pede, ele não comunica com o usuário nem nada, ele só faz a função dele. E para fazer isso, a gente precisa de ter um jeito de comunicar com esse método. Ou seja, eu tenho que ter alguma maneira de passar, quando eu invocar o método retângulo, eu tenho que ter alguma maneira de passar junto para aquele método na hora que eu invocar determinados valores. E é isso, para isso que serve essa parte aqui entre parênteses. O que nós vamos passar aqui são os parâmetros. Então aqui é uma palavra nova já. Parâmetros que a gente vai passar. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, que vai ficar mais fácil na hora que eu escrever. Eu vou escrever aqui double base, double altura, e vou até deletar tudo isso aqui, porque não vai ter mais motivo de ter isso aqui embaixo. Então vamos lá, uma palavra nova. O que é isso aqui que eu coloquei entre parênteses? Essa aqui é a nossa lista de parâmetros. E o que é cada um desses termos aqui, separado por vírgula? Esses são os nossos parâmetros. Então esse é um parâmetro, esse aqui é um outro parâmetro, e aqui é a nossa lista de parâmetros. Qual que seria o parâmetro do nosso método principal? É um vetor de string chamado args. Então a gente aprendeu isso aqui, uma coisa nova. O que isso aqui está fazendo? Isso aqui vai me permitir que na hora que o método for invocado, eu tenho que passar um argumento que corresponda a esse parâmetro. Nessa ordem, necessariamente nessa ordem aqui. Eu imagino que isso aqui deve estar um pouco confuso se você está começando a ver métodos agora. Então vou fazer o seguinte. Perceba que eu estou até recebendo um erro aqui. No meu NetBeans, se você está acompanhando o código dessa maneira, tem um erro aqui, que não tinha antes. Você lembra que se eu deletar isso aqui, eu vou deletar isso aqui. Olha só o que vai acontecer com aquele erro. Ele desaparece. Por quê? Aqui no cabeçalho do meu método,
Veja que entre parênteses a gente não especificou nenhuma lista de parâmetros. Isso quer dizer que na hora que eu for invocar o método aqui no meu método principal, eu não preciso informar nenhum argumento. Quer dizer, eu não preciso informar nada. Aqui não tem nada na minha lista de parâmetros, então também não preciso informar nada. Eu já vou explicar o que argumento quer dizer. Agora, na hora que eu voltar, eu vou dar um voltar aqui no meu código, e olha só que agora a gente vai ter, não está voltando, então vou ter que escrever, eu vou colocar de novo aqui, ó, a minha lista de parâmetros. Automaticamente, na hora que eu coloco essa lista de parâmetros, a gente já recebe um erro aqui em cima. E olha só o que o erro diz. Aqui está dizendo que o método retângulo é necessário ter uma lista de parâmetros que pede um parâmetro tipo double, chamado base, e um outro parâmetro tipo double. Só que aqui, quando a gente invoca ele, nós não estamos passando nenhum valor. Esse que é o problema. Então olha só qual é a regra. Se eu tenho uma lista de parâmetros, eu vou olhar o meu primeiro parâmetro. O meu primeiro parâmetro é do tipo double. Então eu tenho que informar aqui um parâmetro, um argumento do tipo double. Então eu vou colocar assim, 10.50. Aí eu vou colocar uma vírgula e vou olhar. Eu tenho um outro parâmetro aqui, ó, que é do tipo double. Então eu vou passar um outro valor do tipo double. Vamos colocar aqui 30.5. Perceba que agora o erro foi embora. O que aconteceu aqui? Ó? Esse valor que nós estamos passando quando a gente invoca o método é chamado de argumento. Então 10.5 é o argumento que corresponde ao parâmetro base. Esse aqui, ó. 30.5 é o argumento que corresponde ao parâmetro altura, do tipo double. Isso quer dizer o quê? Quando a gente altera aqui no cabeçalho do nosso método a lista de parâmetros, na hora de invocar o método, nós temos que seguir essa lista. Na mesma ordem, informando com o mesmo tipo de dado. Quer dizer, se esse meu valor aqui eu mudasse para int, então agora olha só, eu alterei o valor aqui para int. Então a gente sabe que int são valores inteiros. Olha só que a gente já recebe um erro aqui. Por quê? A gente está tentando passar um valor do tipo double, só que a lista de parâmetros especifica que o primeiro membro é do tipo inteiro. Já recebemos um erro aqui. Então eu tenho que mudar aqui para double. Agora sim vai aceitar. Funcionou. Então agora que a gente passou dessa parte aqui, tudo que a gente tem que imaginar é o seguinte. Na hora que esse método retângulo é invocado, esses dois valores aqui, ó, são passados para cá. De tal modo que agora, essa base aqui, ó, e essa altura, essas duas variáveis, podem ser usados dentro do escopo. O que eu quero dizer com escopo? Entre essas duas colchetes aqui, ó, eu posso tratar esses dois camaradas aqui, ó, base e altura, como uma variável normal. Quer dizer, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou criar aqui a minha variável double área retângulo, que é igual a base. E quem que é essa base aqui? Perceba que eu não declarei uma variável chamada base aqui, só que ele está buscando aqui, ó. Eu posso utilizar esse valor aqui, que corresponde a 10.5, no meu programa. Então olha só, base, que é 10.5 que veio daqui, multiplicado por altura, quem que é a altura? É esse valor aqui, é igual a área retângulo. E aí, finalmente, na última aula a gente aprendeu como utilizar o return, a gente retorna o valor da minha variável área retângulo. Então olha só o que a gente pode fazer agora. Agora que a gente terminou, o nosso método retângulo ficou bem pequenininho, ele mudou bastante. Para ficar menor ainda eu poderia fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, recortar ela e jogar aqui, ó. Olha só o que a gente fez. Eu estou dizendo que o valor que vai ser retornado é o valor de base que veio daqui multiplicado por altura. Isso corresponde à nossa área do retângulo. Está aqui o nosso método retângulo da maneira que eu gostaria que ele fosse. O único trabalho desse método retângulo é calcular a área. Acabou. Agora o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte. Vamos colocar aqui, informe o valor da base. Então o usuário vai ver a seguinte mensagem, informa o valor da base. Aí eu vou vir aqui criar uma variável chamada base, que vai ser igual, a gente vai ter que criar o nosso objeto scanner para poder fazer isso. Então scanner. Isso aqui deveria estar já tudo bem claro, se tiver alguma dúvida não
deixa eu checar os vídeos anteriores. O nosso objeto scanner, para a gente obter o valor do usuário. Next double, isso aqui deveria estar tudo tranquilo. Vamos agora dar uma outra mensagem aqui que vai pedir que ele informe a altura, informe o valor da altura. Vamos colocar aqui a nossa variável altura. E agora o que eu vou fazer? Nós temos então nas duas variáveis base e altura o valor que o usuário digitou. Quem que eu vou passar aqui como argumento? Eu vou passar base, a minha variável base e a minha variável altura. Então perceba também, a gente pode ou escrever um valor numericamente ou a gente pode informar uma variável. Mesma coisa funciona. Então vamos ver o que acontece agora na hora que eu der um executar. Vamos dar um executar. Apareceu, informa o valor da base. Quem que pediu isso aqui? Isso aqui aconteceu no nosso método principal. Então essa linha aqui que apareceu para mim é aqui, ó. Informa o valor da base. Então vamos colocar aqui 20. Informa o valor da altura, corresponde a essa linha aqui. Vou colocar 30. E apareceu 600, que foi o quê? O trabalho do nosso método retângulo que multiplicou um valor pelo outro. Então acredito que isso aqui ficou bem claro. Se tiver qualquer dúvida, pode postar aqui no comentário aqui do vídeo ou no nosso fórum. E vamos ver o que mais que existe, algumas particularidades. Então, deixa sair o vídeo ainda não, tem algumas particularidades que a gente tem que tratar aqui ainda. Isso aqui que a gente fez, essa lista de parâmetros aqui, importante saber, nós podemos passar como argumento para um método qualquer tipo de dado. O que eu quero dizer com isso? A gente poderia passar uma variável inteira, por exemplo, olha só, uma variável x. Eu poderia passar 3 argumentos, você poderia passar quantos argumentos você quisesse aqui, não precisa ser necessariamente 2. Isso aqui você vai ajustar dependendo do seu programa. Poderia ser uma variável boolean, e perceba que a gente está recebendo um erro aqui, ó, porque na hora que eu alterei aqui o nosso método, a nossa lista de parâmetros, eu tenho que, na hora que invocar o nosso método, passar os argumentos aqui que correspondam à lista de parâmetros. Outra coisa importante notar, parâmetro é diferente de argumento. Eu sei que isso aqui é meio que teoria, mas olha só o que é importante. O parâmetro é essa lista aqui, ó. A base aqui, ó, essa double base, é o parâmetro do nosso método. O valor em si que nós passamos, quando a gente invoca o método, aquele valor, ele é o argumento. Então, parâmetro e argumento. O que mais? Nós não somos limitados a passar valores apenas primitivos. Então, se você não sabe o que é valor primitivo, a gente já teve uma videoaula sobre isso, vou deixar um link aqui, isso é um artigo que fala sobre valores primitivos, tipos de dados primitivos. Nós não somos limitados a passar apenas esses valores. Por exemplo, a gente poderia passar uma string y aqui. O que é isso? String não é um tipo de dado primitivo, é um objeto da linguagem Java, a gente vai ter que tratar ainda de objetos, mas nós podemos passar também outros tipos de dados. Podemos passar um vetor, é possível passar um vetor como argumento. O que mais que a gente pode ver aqui? O que não é possível passar é passar um outro método. Vamos imaginar que a gente tivesse um outro método aqui embaixo, correto? E eu tentasse passar esse método como argumento de um outro método. Sei que isso aqui a gente está indo um pouco mais adiante aqui, meio que passou já o boi na frente do carro, mas isso aqui não é possível. Existe uma maneira de contornar esse problema, mas isso aqui não é possível fazer diretamente. O que mais? Último detalhe aqui, é interessante a gente ver o seguinte, vou voltar aqui o código da maneira que estava, perceba que no nosso método principal, no nosso método main, a gente tem uma variável chamada base e uma variável chamada altura. Aqui no nosso método retângulo, nós também temos base e altura. Agora, como é que o compilador, como é que Java sabe que essa base aqui, ó, essa palavra base, não está referenciando essa aqui em cima e que a altura não está referenciando essa aqui em cima? Porque é o seguinte, o escopo da nossa variável, e o que eu quero dizer com escopo é o alcance, é o seguinte, o alcance desse parâmetro base aqui, ó, ele está aqui, ó. Esse é o alcance, ou o escopo dessa nossa variável base, desse nosso parâmetro base. Isso quer dizer que quando eu escrevo base aqui, ó, ele busca essa aqui, ó. Esse é o escopo do nosso parâmetro. A nossa variável base aqui em cima, em main, o escopo dela
o alcance dela é esse aqui, ó, entre esses dois colchetes. Por isso que quando eu escrevo base aqui embaixo, essa palavra base aqui está fora do escopo da minha variável base. Ou seja, uma variável que é declarada dentro de um método, o escopo dela é apenas dentro daquele método. A gente vai ver que existe um outro modo de contornar isso, mas por enquanto o que é importante saber, o escopo de uma variável declarada dentro de um método é o próprio método. É por isso que quando eu escrevo base aqui, ó, essa base referencia a essa palavra aqui, não a essa aqui em cima, porque o escopo está fora. O escopo dessa variável aqui é apenas que entre colchetes. Então tem um monte de coisa nova, não sei se eu acabei esquecendo alguma coisa, se alguma coisa não ficou claro, mas a gente vai ver muitos mais exemplos. Então o que a gente viu agora foi como utilizar métodos, retornar valor de um método, passar valores para métodos. Agora a gente vai trabalhar em cima desse conceito. Qualquer dúvida, só postar aqui nos comentários ou no nosso fórum. E se esse vídeo te ajudou, como sempre, não deixe de meter um curtir e compartilhar com seus amigos que gostam de programação. Até mais, te vejo na próxima aula, aula 39, com mais métodos em Java.